Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Um grande sucesso dos anos 2000, Chocolate com Pimenta conquistou o público brasileiro ao contar a história dos personagens da pequena aventura, cidade fictícia na trama, cuja economia girava em torno da fábrica de chocolates. Com uma bela paisagem e uma emocionante história de amor entre Aninha e Danilo, a novela, ambientada na década de 1920, nos presenteou com um elenco de peso. Então, pensando em vocês, que o canal traz o antes e o depois de algumas estrelas de Chocolate com Pimenta, que ficaram ainda mais belas com o passar do tempo. Venha conferir, mas antes, clica no botão de gostei, se inscrevam no canal, ative as notificações e aperte em todas. Só assim você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Temos a Mariana Ximenes como Ana Francisca, a Aninha. Veja o antes e o depois. Murilo Benício, o Tenório de Pantanal. Bom, na novela ele era Danilo. Veja como ele está hoje. Agora, a Elizabeth Savala. Sua última novela foi Quanto Mais Vida Melhor. E em Chocolate com Pimenta, ela era a Jezebel. Confira agora o antes e o depois. Kaique Brito, visto em novelas bíblicas da Record, em Chocolate com Pimenta, ele era Bernadette. Confira o antes e o depois do ator. Guilherme Vieira deixou a carreira de ator e sua profissão atual hoje é gamer. Veja o antes e o depois. Marcela Barroso, vista também em novelas bíblicas da Record, mas nesta novela das 6 em Chocolate com Pimenta, ela era Estelinha. Veja o antes e o depois da atriz. Ari Fontoura, visto agora como Silveirinha na novela A Favorita, mas em Chocolate com Pimenta ele era Ludovico. Veja agora o antes e o depois. Priscila Fantin, uma das queridinhas do Valci Carrasco na década de 2000. Bom, atualmente ela não está fazendo mais novelas.
Então veja agora o antes e o depois de Priscila Fantin. Nívia Stelman, também vista em novelas bíblicas da Record. Em Chocolate com Pimenta, ela deu vida à Graça. Veja o antes e o depois da atriz. Samara Filippo, vista em novelas da Record, mas em Chocolate com Pimenta ela era Celina. Veja o antes e o depois da atriz. Rodrigo Faro, ele também já fez algumas novelas do Valci. E hoje, atualmente, ele trabalha como apresentador na Record TV. Em Chocolate com Pimenta, ele era Guilherme. Veja o antes e o depois do Rodrigo Faro. Gabriel Azevedo, como Fabrício. Veja o antes e o depois do Gabriel. Lília Cabral, ela também já fez algumas novelas do Valci. E nesta aqui, ela interpretou Bárbara. Quem lembra dela, gente? Me conte aqui nos comentários. Veja o antes e o depois da atriz. Ângelo Paes Leme, também visto em novelas da Record, em Chocolate com Pimenta, ele deu vida ao Soldado Araújo. Veja o antes e o depois do Ângelo. Victor Pecoraro, como Maurício. Veja o antes e o depois. Alexandre Balilari. Quem lembra dele, gente, na novela Alma Gêmea? Quem tinha medo dele? É, gente, era assustador, hein? Bom, aí em Chocolate com Pimenta, ele era Beto. Veja o antes e o depois do ator.
Marcelo Novaes. Visto recentemente como Eugênio da novela Além da Ilusão, em Chocolate com Pimenta ele era Timóteo. Veja o antes e o depois de Marcelo. Drica Moraes, brilhando nas tardes como Marcela de O Cravo e a Rosa. E na novela das 9 Travessia, ela vai dar vida a Núbia. Mas em Chocolate com Pimenta, ela deu vida a Márcia. Chique bem, quem lembra, gente, desse bordão maravilhoso? Veja agora o antes e o depois da Drica Moraes. Caco Ciocler, visto recentemente como Gustavo em Pantanal, mas em Chocolate com Pimenta ele deu vida a Miguel. Veja o antes e o depois do ator. Luiz Antônio do Nascimento. Quem lembra dele, gente? O Busca-Pé de O Cravo e a Rosa, que está passando agora e está em sua reta final. Mas em Chocolate com Pimenta, ele deu vida à Joia. Bom, veja agora o antes e o depois do ator. Samuel Belo, ele interpretou o personagem Beleza. Veja agora o antes e o depois dele. Carla Daniel. Vista em outras novelas do Valci Carrasco, Carla Daniel deu vida a Dália. Veja agora o antes e o depois dessa atriz maravilhosa. Bruno Pereira, ele deu vida ao Tiago. Veja agora o antes e o depois do ator. Sabrina de Souza. Ela deu vida a Darlene na novela Chocolate com Pimenta. Veja agora o antes e o depois. Esse antes e depois foram dos personagens principais. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários que eu faço a parte 2. E vocês, também não perdiam um capítulo da novela? Além disso, qual dos atores ou atrizes teve uma mudança maior na aparência com o passar dos anos? Em sua opinião, hein? Me conte aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau!